Oi pessoal, eu me chamo Virginia, esse é mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda é novo por aqui, por favor, se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho e compartilha. Bem gente, dando continuidade a nossos temas, né? E essa semana a gente escolheu falar sobre depressão. Hoje conversando com uma amiga minha de Recife, da qual eu não posso falar o nome, porque quando ela divulgar esse vídeo, essa pessoa acaba se entregando, né? E ela está vivendo um quadro que eu entendi que era de depressão por conta de uma grande decepção que ela teve com uma amiga. Ela falou para mim que essa amiga tem uma obsessão por ela, uma obsessão embutida que ela nunca tinha percebido antes. Essa amiga dela, apesar de ter uma vida social e ser uma pessoa muito bem estruturada, uma pessoa muito bonita fisicamente, essa amiga dela tem uma grande obsessão nela, apesar dela ser uma pessoa simples. Então, qual é a obsessão? Ela me falou que essa amiga costuma buscar ela em todas as redes sociais, em tudo que essa amiga tem de aplicativo de rede social. Para quê? Somente para observar. Ela não deixa um like, ela não faz um comentário para a amiga dela, e a amiga dela sabe que ela está sempre perseguindo ela o tempo todo. Só que ela me contando isso, ela achava normal, até então normal, e eu falei para ela, acorda, porque quando a gente tem uma amizade, que essa amizade é verdadeira, por exemplo, se você tem um Instagram, se você tem um Facebook, se você tem um YouTube, se você tem qualquer que seja a rede social, se a pessoa que está lá é sua amiga, você entra e diz, nossa amiga, como o seu trabalho está bonito, nossa, deixa um like para a pessoa no Facebook, no Instagram, faz um comentáriozinho lá. Mas ela percebia que essa pessoa sempre entrava em todas as redes sociais dela, tipo uma cobra maliciosa, somente para observar o que ela estava fazendo e copiar ela. E ela, quer dizer, ela começou a perceber isso hoje a gente conversando, né? Porque até então, ela disse que sempre que falava com essa amiga, ela se sentia mal, ela ficava oprimida, sentia uma tristeza muito grande, porque ela pensava como ela que tinha uma vida tão simples, ela podia ser tão atingida dessa forma, e ela pensava até que era por outras pessoas, mas era por essa amiga dela. Então, gente, existe esse tipo de amizade tóxica que realmente suga a nossa energia, que nos causa depressão, porque a gente acaba sugando a energia de tristeza dessa pessoa pra gente, né? Como se são laços, né? São cordões. Aí eu falei pra ela, eu disse, reza muito pra essa amiga, faz um Ho'oponopono, se distancia, rompe esses laços energéticos com ela. E ela ficou muito triste por isso. Eu disse, mas infelizmente é uma realidade que você tem que viver se você quiser se curar desse processo. É uma amizade de mais de 5 anos, mas que só agora ela se deu conta do que estava acontecendo. E assim é com amigos, assim é com família, assim é às vezes com o pai, com a mãe, com o filho. Às vezes as pessoas não fazem por maldade, mas elas têm uma admiração que na verdade não é uma admiração, na verdade é como se fosse uma inveja. Mas a gente deve ter cuidado para a gente nunca ter raiva dessas pessoas, porque se essas pessoas precisam se alimentar dessa forma da nossa vida, ou da vida de qualquer que seja, né, da nossa vida, elas estão vivendo um conflito interno muito grande. Então a gente tem que ajudar, porque gente, cada um de nós temos tanta coisa para trabalhar, né, em si, e a gente não pode, sabe, a gente não pode observar o outro como se o outro fosse o exemplo de tudo, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito. Só que tem um problema, que as pessoas entendem mal. Todo mundo tem defeito, porém, alguns defeitos de uma pessoa é incompatível com o defeito de outras pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou alucinada por café. Eu não poderia conviver com uma pessoa que odeia o cheiro de café. Eu enlouqueceria. Quem me conhece, meus amigos, sabem que eu sou louca por café. Até no WhatsApp, quando eu tô falando com o pessoal, eu digo, tem café aí, brincando, né? Porque eu sou uma pessoa louca por café. Imagina eu conviver com uma pessoa que odiasse o cheiro de café. Entende? Então muitas vezes, a gente empodera essas pessoas, a gente deixa com que essas pessoas suguem nossa energia. Às vezes elas nem fazem por mal, né? São espíritos sugadores, às vezes até que
automaticamente, elas sugam automaticamente sem nem perceber. Então ou a gente ajuda a tratar essa pessoa, se a gente tiver a oportunidade de ajudar a tratar, ou então simplesmente a gente se afasta. Porque, gente, existem milhares de causas da depressão, milhares. Às vezes você não tem nem ideia, às vezes uma coisa tão sutil tá te causando depressão e você estrala lá, presta atenção e você sai daquele problema. Aí, depressão também vem questões, uma das principais, na verdade, que são questões desde que você está no ventre da sua mãe, às vezes por rejeição, por algum problema que você passou, conflitos com seus pais, né, que sua mãe viveu os conflitos e você acaba trazendo isso nas memórias. São muitas coisas que nos causam depressão. Não que essas memórias de quando éramos bebês na barriga, para que vocês não entendam mal, essas memórias estejam assim afloradas, mas de alguma forma, alguma situação que a gente vive agora acaba, como se fosse lá no inconsciente da gente ativando algum sininho, sabe? Não sei se eu consigo me explicar muito bem. Na verdade, eu queria estar conversando com vocês de uma forma mais aprofundada sobre espiritualidade, mas eu tenho que ir engateando pouco a pouco para poder chegar com temas mais aprofundados. Então, gente, Ho'oponopono para isso. Não sei se vocês conhecem o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é um mantra, é uma oração havaiana que é baseado em 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Aí às vezes a pessoa pensa assim, eu vou dizer lá que sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, uma pessoa que quer me fazer mal ou que eu tenho raiva dela. Mas não existe cura sem o perdão. Só que outra coisa que as pessoas não entendem é que perdoar é uma coisa, voltar a confiar e a conviver são outras totalmente diferentes. E às vezes você está preso na depressão justamente por isso, porque você não consegue soltar, porque você não consegue perdoar. Só que quando você perdoa e quando você solta a situação, você está se curando. Você está se curando, você está deixando o problema de lado. Você pode nem voltar a conviver com essa pessoa. Você pode nem voltar a confiar nessa pessoa, mas você solta essa situação. O importante é você soltar, é você perdoar, você ficar livre, ficar tranquilo dentro de você. Ah, não, mas eu não vou fazer isso porque aquela pessoa me fez mal, porque eu odeio. Solta. Enquanto você não soltar, sempre vão vir sequências de problemas emocionais, de problemas até de saúde mesmo, de física. Solta isso. Solta. Às vezes a depressão também tá aí. Porque você não solta, porque você não perdoa. Solta e perdoa. Por mais difícil que seja. É literalmente como se você estivesse tirando uma montanha de cima das suas costas. Solta e perdoa. É a melhor forma. Nesses casos de depressão. Solta e perdoa. E entende. E também outra coisa, gente. Passa a olhar aquela pessoa não com raiva. Passa a olhar aquela pessoa como se ela fosse um personagem de um filme que você está assistindo. Então observa ela com amorosidade e pensa, e se eu estivesse no lugar dela? Será que eu seria assim também? E como eu queria que outra pessoa agisse comigo para que eu brotasse uma consciência mais iluminada e saísse de todo esse contexto da inveja, da raiva, da falsidade, seja lá o que for, né? Então, se você conseguir ajudar essa pessoa, tudo bem. Mas se você não conseguir ajudar, perdoa, solta e se afasta. Entende? Mas nunca deseja o mal, nunca retribui, porque não é que ninguém aqui é santo, sabe? Eu nunca fui, não sou e jamais serei santa. Mas esse é o caminho, na verdade, esse é o grande caminho. Porque se eu recebo o ódio e o mal, e eu potencializo ele aqui dentro, tendo ainda mais raiva, ainda mais inveja, ou que seja o sentimento, então eu jogo ele para fora com ainda mais força. Mas se quando eu absorvo tudo aquilo ali, eu transmuto, sabe, tipo que eu ponho uma parede aqui, eu transmuto tudo aquilo ali e mando de volta de uma forma curadora. É tipo uma magia de luz, uma magia do bem, né? Uma magia do bem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido, que eu estou tentando, estou repetidamente falando para vocês, que eu estou tentando trazer temas de uma forma bem simples para vocês, tá? Gostaria de estar falando de uma forma mais aprofundada, porém vamos engateando pouco a pouco.
E espero que vocês estejam gostando, que vocês se inscrevam, que vocês ativem o sininho, que vocês dêem like, que vocês compartilhem. Porque muitas vezes o que é uma coisa muito simples para vocês, podem ser coisas grandiosas para outras pessoas, tá? E é impossível você curar uma situação, você mudar um problema, se você continuar com a mesma forma de consciência, com a mesma forma de pensamento. Porque se você continuar pensando da mesma forma que você pensava antes, então você nunca vai sair desse ciclo. Você tem que mudar o pensamento para mudar a situação. Entendeu? Causa e efeito, tá? É só isso, pessoal. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.